Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF. Antes de juntos refletirmos sobre o tema de hoje, vamos fazendo uma pequena elevação espiritual. Assim, vamos acalmando o nosso corpo, mente e coração, para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade que já está ao nosso redor, incluindo o nosso querido anjo de guarda, que muito nos auxiliou para que estivéssemos bem, saudáveis e protegidos. É com esses irmãos que nos elevamos até Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, rogando pela sua luz, pelo seu abraço, pelo seu toque carinhoso. Contigo, mãezinha, nos elevamos até Jesus, nosso Mestre, onde agradecemos por todas as bênçãos que derrama sobre nós e pelos ensinamentos do Evangelho. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e por todas as demais que nos fornece para que juntos, pelo nosso esforço, possamos crescer a cada dia. E que Deus esteja conosco em mais este momento de reflexão espiritual. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos refletir acerca do temido umbral, o que ele significa na doutrina espírita e algumas elucidações sobre o tema que são importantes. Primeiro, segundo o dicionário, umbral ele vem de uma origem espanhola, que significa soleira da porta. E o que significa soleira da porta? Pois o nome pode parecer estranho. É algo que existe na maior parte das casas. É aquele batente, esse aqui, ó, que fica na porta. Ou seja, toda vez que nós entramos em casa ou entramos num cômodo, nós atravessamos ele, passamos por ele. Pois bem, e o significado na doutrina espírita não é muito diferente. Pelo contrário, é muito mais parecido do que nós imaginamos. O umbral para o espiritismo é um lugar de passagem. É algo que todo espírito deve passar, desde o momento do seu desencarne até o momento do seu despertar efetivamente espiritual, nas colônias regenerativas, nos prontos-socorros espirituais, no plano espiritual como um todo. A diferença, inclusive, entre o umbral e o purgatório, que é aquele pregado pelas igrejas, né, mais tradicionais, como o catolicismo, por exemplo, lembrando que a palavra purgatório não é citada na Bíblia, né? Purgatório seria não aquilo que a maioria de nós pensa como um lugar de punição, como um lugar parecido com um tradicional inferno. Não, o purgatório, segundo as religiões mais antigas, ele é um local onde aqueles mais merecedores, ou seja, aqueles que não vão para o inferno, expurgam aquilo que ainda tem de mal ou de desencontro dentro de si, vamos falar assim, antes de ir para o céu. Ou seja, o purgatório ele tem esse local, ele conceito de expurgar o mal. Já o umbral é um conceito um tanto diferente. Aliás, afinal, o que significa umbral na prática para a doutrina espírita?
Quando pensamos no umbral, pensamos justamente naquele lugar escuro, naquele lugar esfumaçado, onde a luz não bate, onde há uma lama e onde há principalmente muito sofrimento. Quem ajudou a gravar essa imagem conceitual em nossas mentes foi inclusive o livro de Chico Xavier, O Nosso Lar, o primeiro livro e o mais famoso da coletânea de André Luiz. E isso fica ainda mais claro depois do filme Nosso Lar. Sim, aquele mesmo, lançado anos atrás, que vai ganhar inclusive uma sequência. Nosso Lar 2, no dia 25 de janeiro, estreia aqui no Brasil. Pois bem, o umbral, segundo o Espiritismo, ele não necessariamente significa um lugar. Sim, isso mesmo. Ele significa muito mais um estado de espírito. Como é isso? No umbral, como falei há pouco, existe aquela imagem de sofrimento, de gritos, de tortura. Mas o umbral, ele é muito mais formado pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, do que simplesmente um lugar que Deus ou alguém ali construiu para aqueles espíritos em sofrimento habitarem. E isso está muito bem explícito e explicado no livro Ação e Reação, do mesmo André Luiz, psicografado por Chico, no capítulo 19, em que ele descreve o umbral como uma área cultivada, erguida e cultivada pela mente humana. Mente esta enfermiça, ociosa, em sofrimento. E isso é muito importante a gente frisar aqui. Porque o umbral, especificadamente, não é um lugar, é um estado de espírito. Um exemplo prático é quando nós estamos conversando com uma pessoa. Uma conversa edificante, uma conversa saudável, uma conversa alegre, talvez lembrando de fatos engraçados. E aí chega uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ao contrário das anteriores, chega com um assunto mais pesado. Relatando, por exemplo, uma tragédia, relatando um sofrimento. Será que o teor da conversa, em geral, se mantém alegre como estava antes? Ou será que ele dá espaço justamente a esse assunto mais pesado, mais triste, mais aflitivo? Será que a pessoa, nesta situação, neste exemplo, não levou o umbral para aquela roda de conversa? Então o umbral, ele realmente é cultivado pela mente humana. No entanto, o que a espiritualidade nos ensina é que os espíritos que ali se mantêm, ou seja, que não são capazes de fazer como o batente da porta, de apenas passar, eles se mantêm nessa divisão. Por quê? Porque eles estão ali desencarnados, ou seja, desprovidos da matéria mais densa, do corpo físico, mas eles não progridem naquele instante. Eles estão ali estacionados, eles não avançam. Ou seja, pelo apego à matéria, pelo apego a sentimentos materiais, tal como vingança contra uma pessoa que lhes ofendeu, que lhes fez mal, apego à herança, a bens materiais em geral, a pessoa ela fica ali, presa, mas não por muito tempo, diga-se de passagem. Porque como a doutrina espírita nos ensina, todos nós estamos sujeitos à lei de evolução. Então, por mais que o espírito permaneça ali apegado a sentimentos inferiores, a sentimentos ignorantes que o fazem permanecer no umbral, mais cedo ou mais tarde, ele irá progredir. E irá progredir por meio da encarnação. É curioso, inclusive, nos trabalhos mediúnicos, em que há a comunicação de espíritos que estão ali justamente no umbral. Eles se caracterizam por aspectos bem interessantes e bem comuns a nós no meio material. Por exemplo, espíritos nas regiões umbralinas não reconhecem os próprios erros. Se nas comunicações mediúnicas eles são interrogados a mudar,
Eles são ali indagados a reverem as suas posições, a se arrependerem de seus erros. A resposta que eles fornecem é sempre a mesma. Eu errei, a culpa é do outro. Mas eu não fiz nada de errado, eu só me defendi. Eu só valorizei e protegi aquilo que é meu. Porque eu tenho que mudar, se a pessoa é que fez aquilo comigo. Porque a culpa é minha, eu não fiz nada de errado. Sabe quando nós questionamos, inclusive, pessoas que estão atravessando vícios em substâncias, em álcool, enfim, e a pessoa vira pra gente e diz: mas eu sei beber, eu sei consumir, eu não exagero, eu não sou um viciado. Ou seja, sempre há uma característica negativa que se baseia no orgulho daquela pessoa, daquele espírito. Isso serve inclusive de alerta para nós enquanto encarnados. Será que é muito difícil para nós reconhecer quando estamos errados, reconhecer os nossos erros? Porque este fatalmente será um fator para que nós permaneçamos no umbral mais do que o tempo devido. Então, ao observar esses ensinamentos e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, nós vemos que realmente céu e inferno não existem. Porque o termo clássico para essas duas regiões contrárias entre si é o teor definitivo. Ou seja, quem vai para o inferno, ficar ali eternamente ardendo naquele fogo. Quem vai para o céu e adquire ali a paz eterna, o terreno ali adquirido sob a nuvenzinha branca para repousar eternamente. Mas não. A doutrina espírita nos ensina que todo estágio é passageiro, desde o físico até o umbralino e até nas regiões espirituais, inclusive mais altas. Porque o espírito já esclarecido, que já, por exemplo, não reencarna mais, ele segue progredindo, ele segue adquirindo o direito de estar em regiões mais divinas, mais elevadas. Mas qual é uma característica desse espírito mais elevado, mais puro? O de sempre retornar a regiões mais atrasadas. Para quê? Para ajudar aqueles que ficaram pelo caminho. Basta observar e relembrar o exemplo de Jesus. Jesus já não teria de reencarnar mais porque ele adquiriu um grau de pureza, isso há mais de 2000 anos atrás. E o que ele fez? Provou do seu amor para conosco, renascendo aqui na Terra para nos ensinar o Evangelho. Então, se a característica principal de um espírito já puro, já divino, é retornar a regiões primitivas, inclusive às esferas do umbral, para oferecer a mão, para oferecer ajuda, para oferecer acolhimento àqueles que mais precisam, no oposto, a característica principal de um espírito que ainda reside, ainda insiste em ficar em um estado mental de regiões umbralinas, é de um espírito que, primeiro, não admite que está errado, acredita firmemente que age de acordo com o que ele acha certo, e segundo, claro, aqueles espíritos que até têm conhecimento da maldade que praticam, do erro que incidem, mas que continuam a persistir no erro, ou seja, continuam a praticar o mal. Por quê? Porque isso lhes dá prazer, ou, por outro lado, como nós constantemente verificamos nas regiões, nas reuniões, nos trabalhos mediúnicos, um espírito usa a maldade para acobertar os seus medos íntimos. Por medo de não reconhecer a culpa e de ter que arcar com as consequências, um espírito na região umbralina, ele se disfarça, ele se engana, consumindo para si o mal, os erros
os crimes espirituais. Isso não é característica de um mal supremo, de um mal mais obscuro, mas de medo. Medo de encarar as próprias atitudes. E se nós formos observar, um criminoso qualquer, por que ele foge da cena do crime? Pelo medo de ser pego. Pelo medo de arcar com as consequências de seus atos, porque ele sabe que aquilo que praticou é errado. E o mesmo acontece justamente com esses espíritos que ainda desejam, que ainda incidem na maldade. Mas, como reafirmamos aqui e mais uma vez dissemos, para reforçar a mensagem, nada dura para sempre. Todos nós, assim como habitamos um corpo físico passageiro, também iremos atravessar o umbral. O tempo de passagem nesta região dependerá de como nós somos hoje e do nosso esforço em progredir ou não. E mesmo aqueles espíritos mais atrasados, aqueles que cometem os crimes mais hediondos, mais absurdos, aqueles espíritos, inclusive, que influenciam constantemente estados de obsessão, desejos de vingança, de ódio, eles irão progredir. Porque, afinal de contas, o amor de Deus se estende para todos, independente do criminoso, daquele que já é bondoso, daquele que já está nas esferas divinas, esferas superiores, ou daquele que insiste em permanecer no umbral. Deus é amor, e Deus está em todos os lugares, independente desses lugares serem na esfera carnal ou na esfera espiritual. Para concluir, não custa lembrar o exemplo do nosso próprio amigo André Luiz, logo ali nos primeiros capítulos de Nosso Lar. André Luiz, quando desencarnou, ele foi para onde exatamente? Não, ele não foi exatamente para a colônia Nosso Lar, localizada ali nas esferas superiores da cidade do Rio de Janeiro. André Luiz peregrinou alguns anos no umbral. Por quê? Porque André Luiz, em sua última encarnação, ele estava entregue aos vícios do corpo. Vivia ali uma vida boêmia, rodeada pela bebida, rodeada pelos bares, rodeada por uma rotina ali um tanto quanto desenfreada. E apesar de exercer o seu papel de médico muito bem, ele ainda estava muito preso aos sentimentos materiais. Não teve ali o esforço, não teve ali a curiosidade, ao menos, de conhecer mais acerca do seu lado espiritual, de desenvolver o seu apreço por alguma religião, seja ela qual for. Estava totalmente ali entregue à matéria. Por isso, André Luiz passou uns anos no umbral, onde era chamado frequentemente de suicida. Mas, horas, André Luiz não se matou? Por quê ele era chamado de suicida? Porque justamente ao inclinar o corpo físico e seus pensamentos aos vícios da terra, aos hábitos que depreciaram a sua saúde física, André Luiz, mesmo que involuntariamente, ao menos não sabendo que aquilo era um suicídio involuntário, ele estava sim matando o seu corpo pouco a pouco. E por isso, ele recebeu de seus pares que estavam ali no umbral, de espíritos que buscavam ali justamente zombar-lhe da situação, o rótulo de suicida. E quem de nós não é, amigos? Quem de nós que cultivamos hábitos igualmente voltados à matéria, tal como André Luiz, vivemos apenas para a boemia, para sustentar vícios e para sustentar sentimentos materiais, também não estamos nos condenando a sermos suicidas? Também não estamos nos condenando a passar mais tempo que o devido no umbral? Essa é a mensagem que o livro Nosso Lar e que principalmente a vida no plano espiritual de André Luiz vem nos mostrar.
as consequências das nossas atitudes aqui na Terra, que muitas vezes são atitudes que nós não damos importância. Vai ver, porque a lei material não pune, mas do ponto de vista espiritual, são essas atitudes, esses pensamentos que vão determinar quanto tempo nós ficaremos justamente no umbral. Mas contamos sempre com a luz de Deus, com a luz de Jesus, que nunca nos desampara. E contamos novamente com essa luz nesse instante. Convido a todos a fecharmos os olhos para que possamos vibrar. E vibrar é desejar ao outro, independente de quem seja, aquilo que de melhor nós gostaríamos de receber. Portanto, vibramos junto à espiritualidade pela paz na Terra, principalmente naquelas regiões onde há conflitos, onde há desastres, onde há maiores aflições. Rogamos pelos países do mundo e seus governantes, pelo Brasil, que esta pátria se transforme na pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, desabrigados, entregues à própria sorte, à fome e à solidão. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos órfãos, pelos idosos, pelo arrependimento dos encarcerados. Rogamos a Jesus, o nosso irmão, que esteja em todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, iluminando os cantinhos de nossa casa, os arredores e os corações daqueles que convivem conosco. Vibremos em especial por aquela pessoa que sabemos mais carecer dessas boas energias. Vibremos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes em nosso caminho, na melhora íntima a cada dia de nossa vida. E nesse instante, mantemos essa vibração, essa sintonia, para que possamos mentalizar Jesus junto conosco, derramando sobre nós, pelas suas mãos, a sua luz, as suas bênçãos. Que essa energia do Cristo possa ser derramada em todo o nosso corpo, nos tocar da cabeça aos pés, e que nesse instante nós possamos aflorar a nossa fé em Jesus, na espiritualidade maior, ao abrir o nosso coração para que essa energia também nos toque intimamente. Que possamos sentir a nossa consciência sendo tocada pelo Cristo nesse instante. E neste momento também rogamos que Jesus derrame a sua energia sobre os copos, sobre os recipientes com água que preparamos, para que esta água seja reenergizada, fluidificada, servindo de um alimento, de um instrumento a mais de sustentação para o nosso corpo e para o nosso espírito. E desta forma, elevamos o pensamento a Jesus, mais uma vez para agradecer por este momento de reunião em seu nome, onde juntos rogamos graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção em mais este conteúdo. Ainda não se inscreveu? Não deu o like nesse vídeo? Se inscreva em nosso canal, abrevie essa estadia no seu umbral futuramente, para que o nosso trabalho continue crescendo, continue chegando àqueles que precisam ouvir esta mensagem e este consolo espírita. Eu me despeço por aqui, reforçando que todas as atividades do CEF estão aqui detalhadas na descrição desse vídeo. Confira, venha conhecer a nossa casa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!